resolução da FUVEST de 2024. Aqui no Estudatec a gente está fazendo a resolução das questões de biologia, a gente está com a questão 44 da prova Z. Essa questão aqui que trouxe o seguinte texto. A tabela a seguir mostra a condição de duas variáveis sociais em 4 cidades urbanas genéricas. Você tem a cidade 1, 2, 3 e 4, e aí você tem a primeira variável, que é a porcentagem de domicílios com coleta de esgoto e tratamento de água, ou seja, saneamento básico. E você tem também a porcentagem da população imunizada com cobertura vacinal completa, ou seja, onde as pessoas tomaram todas as suas vacinas. E aí ele pergunta, com base nesses dados, é correto afirmar que a população humana dessas cidades tem risco aumentado de ter as respectivas doenças. Ou seja, você tem que usar essa tabela aqui para indicar qual é a doença que as pessoas têm mais chances de contrair em cada cidade. Como é que você faz isso? Usando aqui a primeira variável, que está mostrando a porcentagem de casos com saneamento básico, qual é a lógica? Em cidades como, por exemplo, a cidade 2, onde você tem pouco saneamento básico, você vai ter uma maior chance das pessoas adquirirem doenças que são transmitidas pela via fecal-oral. Ou seja, doenças as quais onde pessoas infectadas vão liberar fezes infectadas e essas fezes vão contaminar a água e os alimentos que depois vão ser ingeridos por outras pessoas que vão se infectar, né? Via fecal, fezes, oral, boca. Ok? E no segundo caso, na segunda variável, você tem a porcentagem da população imunizada com cobertura vacinal completa. Ou seja, em casos, de novo, como a cidade 2, onde você tem as pessoas pouco vacinadas, você tem um risco aumentado das pessoas contraírem doenças que poderiam ser evitadas por uma vacinação, certo? E aí você vai ter que relacionar essas duas coisas com essa tabela de respostas. O que torna essa questão aqui bem complicada, porque você vai ter que conhecer bem o ciclo e a forma de transmissão e a forma de prevenção da maioria dessas doenças, para não dizer todas, né? E é isso que se estuda mesmo, só que são muitas doenças, é normal que se esqueça uma coisa ou outra, beleza? Mas a gente está aqui para resolver. Vamos ver então as nossas respostas. Então, por exemplo, na cidade 1, na alternativa A, melhor dizendo, ele diz que na cidade 1 você tem o maior risco de contração de leptospirose, que é uma doença causada por uma bactéria presente na urina de animais contaminados. O grande exemplo é o rato. Então, por exemplo, se você não tem esgoto, água tratada, você vai ter ali esse esgoto não tratado, pode ter urina de rato e pode fazer com que as pessoas contraiam essa doença. Só que na cidade 1 tem bastante saneamento básico. Então, leptospirose não é a nossa doença que representa o maior risco, beleza? Então a gente pode eliminar a A. A B diz que na cidade 1, a doença que apresenta o maior risco é a Covid. E a Covid é uma doença viral que pode ser evitada pela vacina, certo? Então, como na cidade 1 eu tenho uma baixa cobertura vacinal, a Covid representa um risco para a cidade 1. Então, faz sentido aqui a Covid na cidade 1. Cidade 2, teníase. Bom, a teníase é uma doença causada pelo verme da tênia, que vai ser transmitido através de alimento contaminado, né? Então, resumindo bem, é via fecal oral, resumindo de maneira geral aqui a teníase, né? E aí, como eu tenho aqui baixo saneamento básico na cidade 2, pode ser a teníase também, né? Ok. Na cidade 3, ele fala do tétano. O tétano é uma doença causada por uma bactéria e que tem vacina, beleza? Então, na cidade 3, você tem uma baixa cobertura vacinal, né? Se tem baixa cobertura vacinal, as pessoas correm risco de serem infectadas pelo tétano. Então também faz sentido aqui a 3. Por fim, você tem na cidade 4 a tuberculose, aqui na nossa alternativa D. A tuberculose ela é causada por uma bactéria e ela tem vacina. Só que qual que é o problema? A cidade 4 tem uma alta cobertura vacinal e um baixo saneamento básico. Então, o maior risco aqui não é de uma doença como a tuberculose que pode ser evitada por uma vacina, já que na cidade 4 a maioria das pessoas tomou todas as vacinas, então existe um baixo risco da maioria delas contrair tuberculose. Então, não pode ser a B por causa da cidade 4, né?
AC, hepatite B. Hepatite é uma doença viral transmitida através de relações sexuais ou por sangue contaminado, beleza? E aqui ele fala da cidade 1, e que tem vacina, tá? Ele fala da cidade 1 que tem baixo saneamento básico, ou melhor, tem muito saneamento básico, perdão, mas que tem baixa cobertura vacinal. Bom, se as pessoas tomaram poucas vacinas, existe a chance de delas contraírem hepatite, beleza? Amebíase. Amebíase é a doença causada pela ameba e ela é transmitida via fecal oral, através de alimentos contaminados. Ou seja, uma cidade como a cidade 2, que tem baixo saneamento básico, pode ter um alto risco de transmissão e das pessoas contraírem amebíase. Então dá pra gente seguir, considerando que a amebíase é um risco para a cidade 2. Cidade 3, ele fala de cólera. A cólera é causada por uma bactéria e ela é transmitida via fecal oral. A cidade 3 tem muito saneamento básico, né? Então a cólera não é um risco para a cidade 3, beleza? Não pode ser AC. D, ele fala que o risco para a cidade 1 é a influenza. A influenza é a gripe, que é evitada por vacina, mas a cidade 1 tem baixa cobertura vacinal, então pode ser influenza, né? A cidade 2, ele fala da teníase, que é, resumindo de novo, é via fecal oral. Então a cidade 2 tem baixo saneamento básico, pode ser a teníase. A cidade 3, ele fala que o risco é a pneumonia, que é uma doença causada por uma bactéria e que tem vacina e tem baixa cobertura vacinal. Então pode ser a D para a cidade 3. A cidade 3 tem poucas pessoas vacinadas, você pode ter muita transmissão de pneumonia. E na cidade 4 ele fala que o risco é a Covid. E a Covid ela é evitada por vacina. Só que na cidade 4 tem uma alta cobertura vacinal, de novo, né? Então não pode ser a D, porque a Covid não representa um grande risco para a cidade 4. Sobre a alternativa E, onde diz que na cidade 1 o nosso risco é a tuberculose, que seria evitada por vacina, só que tem baixa cobertura vacinal na cidade 1. Poliomielite. A poliomielite é uma doença que ela pode ser evitada por vacina e que ela é transmitida via fecal oral. E se encaixa muito com a cidade 2, porque não tem muita cobertura vacinal e também não tem saneamento básico, ou seja, é o caso, infelizmente, mesmo sendo uma cidade hipotética, né? Infelizmente seria o caso perfeito para transmissão da poliomielite, tá? Que é uma doença viral, beleza? Então pode ser, a cidade 2 pode ter um risco aí de ter grandes casos de poliomielite, muitos casos de poliomielite. A cidade 3, ele fala que é hepatite B. Hepatite B pode ser evitada por vacinação. E a cidade 3 tem uma baixa cobertura viral. Então tem alto risco das pessoas contraírem de fato hepatite B. E por fim, a amebíase é uma doença de transmissão por via fecal oral. E é um risco sim para a cidade 4, porque apesar dela ter muita vacinação, ela tem um baixo nível de saneamento básico. Nossa alternativa correta é a alternativa E. Beleza? Então aí tem várias doenças, precisaria conhecer, como a gente falou, a transmissão delas, se é via fecal oral ou não, e se elas têm vacina ou não. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários. Curte o vídeo, se inscreve para mais conteúdos como esse. Um abraço.